bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Eu acredito em milagres, é a série que estamos pregando, estamos ensinando, estamos fundamentando a nossa igreja, porque milagres existem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Os milagres acontecem, mas já aprendemos que os milagres também cumprem um propósito de Deus, é para a glória de Deus ou para que o Evangelho seja conhecido por outras pessoas. Deus, Ele faz milagres, Ele pode fazer milagres. Aprendemos na última semana desenvolvendo uma vida de milagres e aprendemos: se crer é o primeiro passo para o milagre, perseverar crendo é o segundo. E aprendemos que a fé traz à existência as coisas que são impossíveis. E aqui eu me refiro ao que estudamos na semana passada. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida, e eles disseram uma frase que marcou para sempre a minha vida. Eles disseram: ó rei, o nosso Deus pode nos livrar. Ele pode, Ele tem todo o poder para isso. Mas fique sabendo que se Ele, mesmo que Ele não nos livre da fornalha, ainda assim nós não vamos adorar a estátua que você fez. Nós podemos morrer, mas nós vamos morrer fiéis a Deus. E esta fidelidade deles a Deus tinha um propósito. Deus os encorajou, fortaleceu, e eles tiveram uma experiência fantástica. Quem aqui já se queimou alguma vez? Já se queimou? Que coisa desagradável se queimar, não é verdade? Dói, aquilo queima, e você bota um monte de coisa, não adianta, fica queimando. Aqueles homens entraram numa fornalha 7 vezes mais aquecida, e era tão quente que os homens mais poderosos, os mais corajosos do reino, que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, eles nem chegaram no fundo da fornalha, e o calor os consumiu por completo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, nem cheiro de fumaça. Você já viu como é que se mata porco? Já viu lá? Depois que mata o porco, aquela coisa horrível. Mas aí o sujeito vai lá e joga álcool, né? Para queimar a parte de fora. Pelo menos arcaicamente falando era assim, né? Não sei hoje como é que é, mas é o maçarico, né? Hoje tem maçarico. Aí, tá vendo? Hoje está mais. Aí não fica aquele cheiro. Pois é, aqueles homens, pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus, não foram afetados pelo fogo, porque Deus tem todo o poder e pode fazer milagres, e o poder dele não mudou. Mas a nossa fé não está firmada, fundamentada naquilo que nós entendemos que é o milagre em si, mas na palavra. Nossa fé está firmada na palavra de Deus. Os milagres estão aqui, e eles são suficientes para crermos em Jesus. Um dos fatores que levou Deus a apresentar milagres foi exatamente a incredulidade. O fantástico da vida cristã não é ver para crer, mas crer para ver. Quem crê, vê. Feliz é aquele que, ao ouvir a palavra, decide recebê-la pela fé. As outras coisas Deus vai acrescentando, e à medida que você vai vivendo e tendo experiências com Deus, Ele vai te livrando de uma coisa, vai te dando suporte aqui, vai te ajudando ali, e você vai crescendo na fé e reconhecendo que Ele é Deus de milagres. Deus faz milagres. E hoje então chegamos ao seguinte tema: como reagir
diante das respostas de Deus. Alguém aqui já deu um culto em ações de graça por uma bênção que recebeu? Já deu? A gente canta, a gente celebra, a gente está feliz a beça, né? Mas a gente também tem o hábito de erguer um altar de adoração quando a notícia não é tão boa assim. Mas há um homem na Bíblia chamado Jó que nos ensina a como devemos reagir diante das respostas que não são tão boas assim para nós, mas são respostas de Deus. E nós vamos aprender com ele então. Jó capítulo 1 e o verso 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, numa referência a seus filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pense num pai que orava, que jejuava, que sacrificava, que clamava pelos seus filhos. Alguém cheio de fé, alguém que pensava na hipótese de algum filho ter feito alguma coisa que tivesse aborrecido ao Senhor, desonrado o Senhor, envergonhado o Senhor, e ele estava lá sempre orando, jejuando, sacrificando e buscando o bem dos seus filhos. Vamos recapitular um pouquinho. Onde nasce o milagre? Como ele inicia? Ele inicia quando você ouve com fé. Ele prossegue quando você passa a pedir com fé. São duas coisas distintas. Você ouve com fé, depois você passa a pedir com fé. E depois perseverar na fé. O não já está garantido. Eu vou em busca do sim. Ninguém vai pedir, e não é esta a orientação para quem vai a Deus pedir alguma coisa. A Bíblia sempre nos orienta a pedirmos com fé, a clamarmos com fé. Tiago chega a dizer: não pense tal homem que vai receber alguma coisa se chegar diante de Deus duvidando. Não pode duvidar, precisa acreditar, tem que pedir com fé. Mas mesmo que você peça com toda a fé, Deus ainda assim é soberano e está acima, e sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso que nós precisamos aprender com Jó a como respondermos a Deus com adoração, com devoção, com honra, quando Ele nos diz não. E Deus tem todo o poder também para dizer não e nos fortalecer para seguirmos em frente. Partindo deste princípio, a fé que movia o coração de Jó o levava a sacrificar pelos seus filhos, mas isso não foi suficiente para livrá-los da morte empregada por Satanás, com a permissão daquele que dá e tira a vida. Não é essa a história? Satanás não conversava com Deus e dizia para Deus: lógico, você deu tudo para Jó? Olha quantos filhos lindos ele tem, olha que casa linda, olha quantos servos, olha que fazenda maravilhosa, o Senhor deu tudo, tira, para ver se ele não vai amaldiçoar o Senhor na tua cara. Satanás é terrível. Aí Deus falou para Satanás assim: vai lá. Vocês se lembram do elogio que Deus fez a Jó diante de Satanás? Por acaso você não está olhando o meu servo Jó? Homem justo, íntegro, honesto, verdadeiro, que se desvia do mal. Não é ele que você está olhando? Não, Senhor, estou aqui rodeando a terra, passeando por ela. Jó, nem sei quem é.
Mas nada, ele estava olhando a Jó, porque provavelmente na terra de Uz, todos os outros já estavam com ele. Se você está sofrendo uma perseguição, uma luta, saiba que Deus está contigo e vai te fortalecer para você vencer. Cristão tem luta, cristão é provado, e nós precisamos responder com fé em Deus. Jó 1, 18 e 19 nos diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, depois de tantas desgraças, os bois, tudo que ele foi perdendo, o último que chegou disse isso: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Perder um filho já é uma dor terrível. Um pai, uma mãe, um tio amado, quem te criou. Perder nunca é bom. Perder nunca é bom. Mas 10 filhos numa tacada só? Para quem ora, para quem jejua, para quem sacrifica, normal seria se revoltar contra Deus, querer que a justiça dele prevaleça. Senhor, aí eu não estou entendendo mais nada, eu estou fazendo isso, é a meritocracia, né? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, estou indo aos cultos, estou procurando dar um bom testemunho, e a minha vida está terrível. É o seu caso? Bem-vindo à maturidade cristã. Agora você vai amadurecer, porque cristão também sofre, cristão também padece, cristão também fica desempregado. Gente honesta, gente que teme a Deus, também passa por momentos difíceis. E Jó nos ensina a como reagir diante das mais difíceis perdas. Jó havia perdido todos os seus bens e por último seus filhos foram assolados por um vento que veio do deserto. Do deserto, do nada, do lugar menos provável. Não veio do mar, não veio da floresta, veio do nada, veio do deserto. Não tem quando você está sofrendo que você não tem conexão? Por que está? Você já fez isso? Por que eu estou passando por isso? Quem já fez essa pergunta aí? Só muda o endereço, né? Todos nós fazemos. Por que comigo? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Às vezes dá até vontade de falar para Deus assim: eu sou tão bom. Deus te ama, meu irmão. O amor dele não muda. Ele te ama, mesmo dentro desta prova que ele permitiu que você entrasse. Esta prova, a Bíblia diz que Deus provou o povo no deserto, e infelizmente todos foram reprovados. Só salvaram-se Caleb e Josué e as criancinhas que nasceram naqueles 40 anos de deserto. No dia da provação, ou no dia da prova, faça a prova para passar. E Jó vai nos dar o caminho para enfrentarmos a prova e sermos aprovados no final. Como reagir diante das mais difíceis perdas? Em primeiro lugar, segundo o texto de Jó, humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus. O texto nos diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. A atitude de Jó ao humilhar-se revela o quão dependente do Senhor e temente ele era. Ele entregou-se humildemente à sentença divina.
Essa humildade que se humilha é a mesma descrita por Jesus no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É a figura do homem que é ordenado, que é mandado pelo seu Senhor, e o que o Senhor manda a qualquer hora, ele cumpre imediatamente, ele se submete, ele não tem para si mesmo a vida, mas ele faz de tudo para agradar o seu Senhor. Assim deve ser a vida do cristão. Quando uma situação adversa chegar, não se preocupe se alguém está te humilhando, não se preocupe se alguém está te fazendo sofrer, não se preocupe se alguma coisa não está indo bem, não se preocupe, sirva humildemente ao Senhor, mesmo que você esteja sofrendo, não faça absolutamente nada, apenas humilhe-se diante do Senhor, porque aqueles que se humilham serão exaltados. Por quem? Por Deus. Se eu e você estivermos prontos para obedecer a palavra, nós não vamos dar importância às pessoas ou às circunstâncias que nos colocam lá embaixo. Não se importe com isso, é momentâneo, é passageiro. No tempo certo Deus vem e te exalta. Sabem por quê, queridos? Quantos aqui acreditam que Deus tem domínio e controle sobre todas as coisas? Use isso a teu favor, meu irmão e minha irmã. Nada vem sobre a tua vida que Deus não saiba, não conheça e não tenha experimentado. A Bíblia diz que Jesus experimentou tudo o que eu e você experimentamos, e Ele não pecou. É possível passarmos por grandes perdas na vida, mas ainda assim permitir que o milagre da auto-humilhação venha sobre a nossa vida e a gente sirva ao Senhor como um servo obediente ao seu Senhor. Aqueles que se curvam ao seu senhor terreno, prontos para obedecer qualquer determinação do seu Senhor. Esta era a figura de Jó. Jó amava a Deus, orava a Deus, buscava a Deus, e no momento em que Deus falou assim: Satanás, vai lá e toca, porque eu sei quem é Jó. Ele sabe quem você é. Coloque seu nome lá. Ele sabe quem você é. Quando o cristão sofre, e ele sofre da maneira que Deus gosta, da maneira que Deus se agrada, sem murmurar, queridos, murmuração, já está provado lá no Êxodo, não leva ninguém para a presença de Deus, muito pelo contrário, é reprovação. Não é que você tenha que sorrir para a dor, não é isso, é você se submeter ao poder de Deus. Ele é o Senhor, foi Ele que permitiu. Humilhar-se, tome nota, adore. Ele disse: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a sua cabeça, e depois, então, prostrou-se no chão em adoração, não para murmurar, não para reclamar, não para perguntar a Deus alguma coisa, mas a primeira atitude dele frustrou Satanás e glorificou a Deus. Como pode o homem perder todos os bens, perder 10 filhos, e agora está ele lá adorando? Satanás não sabe quem você é, mas Deus sabe. Deus sabe. Satanás, ele lança dardos, ele joga situações, você pega se você quiser, mas você não vai querer, você vai se firmar em Deus e vai ter uma vida de adoração, exatamente o que o nosso Deus está procurando, verdadeiros adoradores e não interesseiros. Há muita gente interesseira, mas Deus não está buscando interesseiros, Ele está buscando gente que o adore,
em espírito e em verdade, não importa a circunstância, não importa. Mesmo na dor, quando você se ajoelha e adora ao Senhor, e ora ao Senhor, e canta ao Senhor, e vem à casa do Senhor, e adora, e canta, e abraça o irmão, e abraça outro, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar. Sabe o que o adversário fica observando na nossa atitude como crentes, quando a gente tem uma dificuldade e a gente começa a falar, a agir de forma que perdeu o controle? Satanás fala assim, ó, para Deus aí. Não disse que se apertasse um pouquinho ali no calo, ele já queria deixar a igreja, já queria deixar o coral, já queria deixar os ministérios, já queria deixar a esposa, queria deixar o esposo. Nosso Deus está buscando adoração no meio da tribulação. O nosso Deus está buscando o teu serviço, o teu ministério no meio da maior escassez. Isto que é milagre. O primeiro milagre é confiar. O primeiro milagre é esse, é confiar. Humilhe-se, vamos juntos, humilhe-se, adore. Terceiro, equilíbrio. Equilíbrio. Eu e você precisamos ter equilíbrio. Jó disse o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Só uma pessoa equilibrada no espírito, diante de uma situação catastrófica, ele vai dizer isso: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Queridos, nós não temos absolutamente nada. Eu e você não temos absolutamente nada. A impressão que temos é que temos, mas não temos. A gente pode juntar e angariar muitos recursos, a gente pode comprar muitas fazendas, ter muitos iates, pode ter tudo isso, não há problema nenhum nessas coisas. No entanto, nada disso você vai levar. Os egípcios acreditavam que os bens das pessoas deveriam ser sepultados com eles também. Para entrar no mundo dos mortos com todos os bens e riquezas, só deixaram riquezas para quem estava vivo. Porque depois entraram lá e roubaram aquelas catacumbas todas, não tem mais um tostão lá, de tudo que eles botaram lá. Queridos, nós podemos valorizar muito mais a vida do que as coisas. A vida é mais importante. Jesus disse que nós valemos muito mais do que muitos passarinhos. O nosso Deus cuida de nós. A consciência de que nós não temos nada, não somos absolutamente nada, trouxe equilíbrio a Jó no momento da maior dificuldade da sua vida. Quantas pessoas se desesperam nos momentos difíceis a ponto de não enxergarem as soluções, as pessoas, a vida que ainda se apresenta diante dele. Ainda tem vida para você, ainda tem planos de Deus para a sua vida, ainda há projetos. Se você não passou nesse concurso, você vai passar no próximo. Se você não passou naquela entrevista, vai passar na próxima. Deus tem uma história para você. Quem pode dizer amém aí mais forte? Amém. Que isso, não vai dar errado não. Sua vida não vai dar errado não. É que Deus tem um tempo para nos preparar para as conquistas que Ele já tem separadas para nós. Porque se o nosso Deus não fosse fiel, nenhum de nós estaria aqui agora. É a fidelidade dele, é o amor dele, é a misericórdia dele. Equilíbrio, tudo é dele. E em último lugar, Jó nos ensinou a nos humilharmos, nos ensina a nos humilharmos, a adorar, a ser equilibrado diante das dores, mas ele também aponta esperança.
esperança. Ele se humilha, ele adora, ganha equilíbrio emocional e no final ele vai dizer assim: o Senhor o deu, o Senhor levou. Foi a versão que eu mais gostei. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Esperança. Lembra de Davi? Não, olha, eu jejuei, eu orei, eu busquei o Senhor pela vida do menino, mas o menino morreu. Então, lavei o rosto, fiz a barba, chamo o pessoal para tocar música de novo, bota a comida, que agora acabou. Eu não o verei mais, ele não virá a mim, mas eu irei a ele. Esperança. Jó atribuiu a Deus, foi Deus quem deu tudo que ele tinha. Quem agradece pelo que recebe de Deus, deve agradecer também quando Deus retira. Agradecer, gratidão, gratidão traz esperança. Quando a gente perde o ente querido, nós vamos nos ver outra vez. É a esperança. Não é assim que está escrito, irmãos? Quantos acreditam nisso? Nós vamos nos ver outra vez. Como Deus vai fazer isso, eu não sei. O poder é dele. Mas que Jesus disse isso, disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele texto de João 14,6, quando ele vai dizer assim: olha, não se turbe, quem sabe? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Paulo, que vai dizer que não recebeu o evangelho dele de homem nenhum, mas do próprio Jesus. Então Jesus revelou a ele coisas que não revelou a outros. E Paulo vai dizer aos Tessalonicenses o seguinte: olha, quando a trombeta tocar, nós os que estivermos vivos seremos transformados. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e virão com ele nas nuvens, e nós vamos subir, nos encontrar com o Senhor e estaremos para sempre juntos. Aí sabe o que Paulo diz? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esperança. Jó nos ensina, queridos, a vivermos o maior milagre que um ser humano pode viver: crer, acreditar. Se eu e você acreditarmos plenamente em Deus, ainda que as coisas não saiam do jeito que nós sonhávamos, do jeito que nós esperávamos, ainda que a esperança, não é, como já cantamos aqui alguns cultos atrás, não é? A esperança que falhou, não é? No Graças Dou, não é? Todos nós podemos responder com fé aos momentos mais difíceis da vida. Não é que você não vá sofrer, não é que você não terá o seu tempo de luto, não é que você não vá se preocupar porque está sem emprego, não, a questão não é essa. Você é um ser humano assim como eu. Do mesmo jeito que eu me preocupo com algumas coisas e em seguida eu me submeto a Deus e espero nele e faço de tudo para que aquela situação desapareça, não é? Você não pode ficar encostado também, você precisa fazer alguma coisa, lógico. Mas o que Jó nos ensina diante de situações adversas, situações tristes, é humilhar-se, adorar, ter equilíbrio e ter esperança. Nós vamos nos ver outra vez. Humilhe-se, adore, tenha equilíbrio, tenha esperança diante das mais terríveis dores dessa vida.
Jó acreditava no milagre da ressurreição quando disse: o Senhor deu, o Senhor levou. Num versículo mais à frente, Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Coisa linda. Sabe o que aconteceu com Jó? Deus deu a ele tudo em dobro. Hoje, o que significa isso? É a vida eterna que nós temos. Deus estava mostrando em Jó que Ele pode permitir fases na sua vida, momentos difíceis na sua vida. Ou quem sabe, pastor, a minha fase ruim nunca acaba. Tem um sujeito, numa história que Jesus contou, o rico e Lázaro. Vocês se lembram disso? Quantos se lembram aí dessa passagem? Pode levantar a mão assim, ó. Rico e Lázaro. Jesus vai dizer para o rico o seguinte: Lázaro, todos os dias da sua vida, estava mendigando, sofrendo, com chagas. Todos os dias. Então, eu não quero que a sua vida seja de sofrimento todos os dias. Mas, ainda que pareça que tudo está dando errado na sua vida, se você tem a Jesus, já deu certo. Está tudo certo.